T-Rex foi um dos maiores predadores que já existiu, vivendo no final do Cretáceo, de 68 a 66 milhões de anos atrás. Mas como cada época tem seu predador ápice, no final do Cretáceo com o próprio T-Rex, no início do Cretáceo superior norte-americano, não podia ser diferente. Hoje vamos conhecer mais um pouco sobre um dos mais temíveis e desconhecidos terópodes que reinavam na América do Norte antes do T-Rex. O Ceatis foi um grande dinossauro carnívoro que viveu na América do Norte durante a Idade Cenomaniana do Cretáceo Superior, de 100 a 94 milhões de anos atrás. O único indivíduo de Ceatis encontrado teria cerca de 9 metros de comprimento do focinho à cauda. Especialistas acreditam que este espécime era apenas um jovem, e que Ceatis poderia ter empurrado de 11 a 12 metros de comprimento como um adulto totalmente crescido. Zani e Makovic em 2013, usando uma regressão da circunferência do fêmur, estimaram sua massa em aproximadamente 4 a 4,4 toneladas. O Ceatis pode ter atingido até 3 metros de altura, sendo comparado em tamanho com o Acrocanthosauro e Saurophaganax por Zano Makovic, já citados anteriormente. Embora conhecido apenas pelos restos incompletos de um juvenil, o Ceatis pode ter sido um dos maiores dinossauros terópodes da América do Norte. Ceatis foi descrito pela primeira vez em 2012 e nomeado por Lindsay Zano e Peter J. Makovic em 2013, e a espécie tipo é Ceatis makerorum. O nome genérico refere-se a um monstro da mitologia do povo indígena Ute, também chamado de Ceatis, do oeste dos Estados Unidos. Por outro lado, o epíteto específico em homenagem ao geólogo americano John Caldwell Maker, que legou um fundo para o estudo paleontológico na área onde Ceatis foi encontrado. O nome específico também homenageia a viúva e filha de Maker, Liz Maker, a última das quais se ofereceu para escavar o dinossauro. O achado holotipo FMNHPR2716 foi descoberto por Lindsay Zano, como parte de uma expedição de 2008 do Museu Campo de História Natural de Chicago, liderada por Peter Makovic. Ceatis é conhecido apenas por este holotipo, um esqueleto pós-craniano parcial alojado no mesmo Museu Campo de História Natural, em Chicago. Este mesmo achado consiste em 5 vértebras dorsais e 8 caudais, uma divisa, ilho direito parcial, isquio e fíbula, uma tíbia esquerda parcial e várias falanges podais direita e esquerda. Os ossos foram vistos pela primeira vez saindo de uma encosta, provocando a escavação. Este esqueleto parcial foi coletado entre 2008 e 2010 do membro Mocento-Chite da formação da Montanha do Cedro, no condado de Emery, Utah, datando do início do estágio cenomaniano do Cretáceo Superior, aproximadamente 94,5 milhões de anos atrás. A descoberta de Ceatis foi inesperada, já que o Acrocanthosauro deveria ser o último Carcharodontosauro naquela região do mundo, o que faz com que Ceatis expanda o alcance temporal desse grupo de predadores em pelo menos 8 milhões de anos. Em outras regiões do mundo, os Carcharodontossauros eram os predadores dominantes até a Idade Campaniana, e não faziam parte dos dinossauros que viram o fim de sua era com um asteroide caindo. O Ceatis foi inicialmente classificado como um megaraptorano, um clado de grandes terópodes com relações muito controversas. Megaraptor está dentro de Neovenatoridae, o que significa que Ceatis poderia ter sido um Neovenatorídeo. Neovenatoridae é um grupo irmão dos Carcharodontosauridae, e ambos os grupos estão dentro de Carcharodontosauria, razão pela qual Ceatis é comumente referido como um Carcharodontossauro em vez de um Neovenatorídeo, embora ambos os termos estejam corretos. Se for um Neovenatorídeo, a descoberta de Ceatis também revela que os alossauroides não cederam domínio fácil na América do Norte aos tiranossauroides até o final do Cretáceo. No entanto, outras colocações feitas por outros autores sugerem outras classificações para o Ceatis, deixando o Ceatis como um terópode difícil de colocar em alguma classificação plena. Estas outras classificações sugerem que Ceatis pode ter sido um Coelurossauro de posição incerta, um parente de Ornitomimosaurus, um Megaraptorano basal ou até um Tiranosauroide. No entanto, houve ainda divergência substancial sobre a classificação dos megaraptoranos, que geralmente são encontrados como neovenatorídeos ou tiranosauroides, muitas vezes com ambas as interpretações aparecendo no mesmo artigo. A colocação de Ceatis dentro do próprio Megaraptora também tem sido uma fonte de controvérsia, com análises recentes colocando como um neovenatorídeo não megaraptorano.
Independentemente da colocação de Megaraptora, o Seatus viveu durante o Cenomaniano, época em que os tiranossauros eram pequenos e presumivelmente consumiam presas muito diferentes daquelas do grande predador norte-americano, de modo que a suposta competição não teria ocorrido. De um modo geral, os Carcharodontosaurídeos, como o próprio Seatus, eram os principais predadores de topo na América do Norte, impedindo que tiranossaurídeos basais ou primitivos alcançarem o porte de um predador de topo em um nicho ecológico ocupado por alossauroides, o que só foi possível com a extinção destes, o que abriu vaga para evolução para animais muito mais fortes como o Tiranossauro Rex. Como um predador, Seatus viveu em uma época na América do Norte que os dinossauros herbívoros dominantes teriam sido hadrossauroides e nodossauros. No entanto, não muito tempo depois que Seatus é conhecido por ter vivido, houve uma explosão populacional em dinossauros ceratopsianos com chifres. E anquilosaurídeos, dinossauros que eram muito mais duros e ossudos do que até mesmo um grande terópode como o Seatus foi adaptado para lidar. Isto também pode ter sido um fator para sua extinção, já que junto com os dinossauros ceratopsianos e anquilosaurídeos, tiranossaurídeos como predadores ideais contra esses animais, estavam começando a evoluir e ocupar o nicho ecológico, competindo e intimidando Seatus até a extinção, já que Seatus estava acostumado com presas menores e menos blindadas como os próprios hadrossauros. Antes da descoberta de Seatus, o Cretáceo Médio da América do Norte era uma espécie de ecossistema misterioso do qual os paleontólogos não haviam encontrado muitos fósseis. Seatus nos traz um passo mais perto de saber como era realmente naquela época, dizendo-nos que os alossauroides estavam fortes e eram tão grandes como sempre, pelo menos até 98 milhões de anos atrás. O Seatus representaria a última radiação de um grupo de predadores gigantes que viram sua ascensão durante o final do Jurássico e início do Cretáceo. Então, este foi um vídeo que eu estava devendo para vocês, mas que animal incrível! Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as novidades do mundo pré-histórico. Até o próximo vídeo, tchau!